O que a gente produz hoje em dia daria para alimentar quase o dobro da população humana. Mesmo assim, mais de 800 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. Não é verdade que falta alimento. Nunca faltou e não falta hoje. Falta acesso. As pessoas mais pobres não têm acesso a alimento suficiente e agora o mundo inteiro está com falta de acesso de alimento saudável. O Brasil é campeão mundial no uso de agroquímicos. Há também a utilização de determinados agrotóxicos que já foram banidos em outros países, justamente por associação desses agrotóxicos com implicações negativas à saúde, seja câncer ou outras doenças, mas muitos que são proibidos lá fora ainda são utilizados aqui. E também as empresas, elas têm isenção fiscal. Isso daí estabelece e fortalece, na verdade, ainda mais a venda dos agrotóxicos, né? Sem dúvida, o solo será a base de sustentação para assegurar o crescimento populacional. Entretanto, o seu uso deve ser associado à conservação e ao aumento da eficiência dos sistemas de produção agrícola. Desafio: como produzir alimento em larga escala? Existe um estigma sobre a agricultura orgânica de que ela não pode alimentar o mundo. Mas existe um outro modelo que nós desenvolvemos para larga escala que lança a mão de outros recursos que multiplica essas potencialidades. E essa agricultura nós chamamos de agricultura orgânica revitalizadora. Nós temos aplicado isso em 20 mil hectares e é possível aplicar-se essa tecnologia em outras culturas. Alguns experimentos que nós já fizemos indicam, por exemplo, que em soja, milho e algodão é possível eliminar-se no mínimo 70% dos defensivos e fertilizantes químicos sem prejuízo à produtividade. Então nós praticamos o controle biológico, criamos inimigos naturais, são insetos que são inimigos naturais das pragas da cana, criamos fungos também, são entomopatogênicos que controlam algumas pragas, mas o mais importante não é o que se faz fora da planta. Nós aprendemos que quando nós alimentamos a planta naturalmente, essa planta ativa um modo fisiológico que permite a ela construir seus tecidos com moléculas de proteínas que insetos, bactérias e fungos não conseguem digerir. Olha a estrutura desse solo, gente. Está um soufflé. Esses cupins migraram das florestas para a área de cana. E eles lá comiam matéria morta, galhos mortos, folhas secas, transformando a matéria orgânica. Eles vieram para cá, se organizaram de tal maneira no ambiente que eles baniram o cupim que comia cana viva. É um princípio homeopático aplicado na agricultura. Cupim contra cupim. É o controle pelo mesmo. O que a gente observou depois de alguns anos, após ter eliminado a queima de cana e defensivos químicos, é que ocorreu uma recolonização do ambiente agrícola pelas mesmas espécies de animais que vivem no solo da mata. Então, pássaros, répteis, anfíbios e mamíferos voltaram também a recolonizar e habitar os canaviais orgânicos. Ou seja, uma área agrícola que apresenta onças, tamanduás, capivaras, lagartos, cobras, rãs e pássaros no mesmo nível de um ambiente natural, o que é muito compensador. E quem cuida do nosso canavial, das nossas culturas, é a vida do solo, é ela que nutre e protege. Isso funcionou tão bem que hoje a nossa produtividade é 23% maior que a média do estado de São Paulo. Tá? Então, nós passamos a acreditar, e agora comprovadamente, que é possível o convívio harmônico entre vida selvagem e produção comercial. Geração de riqueza, empregos, impostos, quer dizer, eles não são conflitantes. Hoje, vivemos o desafio de alimentar mais de 3 bilhões de pessoas até 2050. Um desafio do tamanho do desperdício de comida no planeta. São desperdiçados 2.000 quilos de comida por minuto. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a quantidade de desperdício de alimentos nas feiras livres do Rio de Janeiro.
Desafio. Como cuidar do seu alimento? Aí o que é o que a favela orgânica propõe com o ciclo do alimento? É pegar, por exemplo, uma melancia e fazer 4 ou 5 pratos diferentes. A semente a gente vai fazer um aperitivo, tá? Com a casca eu posso fazer um doce, posso fazer um risoto. Com a polpa eu posso fazer uma melancia grelhada, salgada, que a gente não tem costume. Não é porque eu não tenho tal ingrediente que eu vou deixar de fazer outra comida. Por exemplo, com uma banana, com a casca, se eu quiser salgada, eu só desfio a casca da banana e faço uma carne seca com cebola, arroz. O nosso organismo vai buscar sempre um equilíbrio interno e um equilíbrio também com o ambiente externo. Por isso é tão importante, ao alimentar-se de forma saudável, que o ambiente externo seja calmo, seja tranquilo. Porque comida, ela une, ela tem diálogo, sabe? E de uma receita, de um próprio alimento, sai a transformação. Tchim, tchim, saúde! Há uma correlação muito forte entre o acesso ao alimento saudável e a oportunidade econômica das mulheres. A FAO, órgão da ONU para a alimentação, destaca que se as mulheres tivessem acesso aos mesmos recursos que os homens para a produção, as colheitas poderiam ser de 20% a 30% maiores. Somente com essa pequena mudança. Sou filha de agricultora, desde quando eu nasci, que eu trabalho na roça mesmo, mas o meu sonho mesmo era vir para São Paulo. Ela sempre gostou de São Paulo, já veio antes e ficou batendo na tecla que vinha morar em São Paulo ainda. O barato foi convencer que eu realmente viesse também. E aí vai através da nossa crise na época, que eu acabei vindo parar aqui. Esse era o meu sonho, vir para a cidade grande. Depois que eu vim para a cidade grande, que eu trabalhei, passei por uns 10 anos trabalhando com tudo um pouco e vi que eu não estava satisfeita, não era isso que eu queria fazer. Eu quero trabalhar com agricultura, eu quero fazer meus plantios, eu quero voltar ao que eu era antes. Eu larguei o emprego fixo para seguir a agricultura dentro da cidade. E até hoje, realmente, como diz a velha história, não chegou o tempo de arrependimento de largar, não. Porque aqui, sim, eu ganho bem mais do que eu ganhar no emprego. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar isolada. Eu gosto de gente, eu gosto de movimento. Então, dentro da cidade, uma horta dentro da cidade, aqui, para mim, foi um presente de Deus. Eu trabalhar dentro da cidade que eu gosto, fazendo o que eu gosto, ainda principalmente levando um produto para outras pessoas viverem melhor. Esse para mim é um sonho. O que precisa haver é uma mudança de padrão de consumo. E não é comer menos ou se privar de coisas, é ter muita consciência do que a sua decisão de consumo tem sobre o planeta e tem sobre os recursos desse planeta. Se eu moro em um apartamento, se eu moro numa comunidade, se eu não tenho o espaço necessário para o plantio, que eu tenha em casa pelo menos o meu coentro, o meu manjericão para fazer um molho, enfim, alguma coisa. Já viu a flor do boldo? Normalmente, um condomínio tem o seu jardim. E a grande pergunta é, por que esse jardim não pode se tornar um jardim funcional? Um jardim de temperos, de ervas, de chá. Isso é possível. Ah, já tem tomatinho aqui. Como você consegue produzir flores para enfeitar a tua varanda? É possível produzir flores que vão enfeitar o teu prato, flores comestíveis, de um grande valor nutricional, por exemplo. Então, pensar em plantar no meio urbano, de modo sustentável, é pensar também em onde plantar, em como plantar. Vaso de pneu, por exemplo, a gente até sempre brinca falando que ele tem 400 anos de garantia, se quebrar eu te dou outra. Então imagina você pegar uma garrafa PET, cortar ao meio, virar, aqui embaixo água, não tem nenhum perigo de entrar nenhum vetor, mosquito da dengue ou coisa do tipo. Uma vez colocado dessa forma, essa planta, por exemplo, ela será irrigada mais ou menos a cada 15 dias. Já não é mais desculpa, você pode ter agora uma horta em casa, a partir de garrafa PET. São 200 anos de garantia nesse vasinho aqui. Nessa série, conhecemos muitas pessoas que venceram desafios e encontraram o caminho para uma alimentação mais barata, diversificada e saudável. Simplesmente comendo mais frutas, legumes e verduras. Olha que delícia.
A fonte da juventude está bem mais perto do que a gente imagina.